Quem rebaixou o Santos em 2023, Jordão? Fortaleza, é verdade. Tem que passar o carro. Esses jogadores precisam suar sangue no próximo sábado. Precisam ter vergonha na cara. Os nossos dirigentes precisam cobrar o apoio do torcedor. Não tem que ter medo do torcedor não, Marcelo. Baixa o ingresso. Baixa o ingresso. Coloca 50 pau. Coloca 50 conto o ingresso. Eu quero 16 mil dentro da Vila Belmiro, 16 mil do lado de fora. Temos que fazer uma verdadeira pressão no time do Fortaleza no próximo sábado. Entendeu? É jogo decisivo. Aí vale corredor de fogo, vale tudo, meu amigo. Vale tudo. Que os jogadores tenham vergonha na cara e façam aquilo que não fizeram contra o Vitória. Inadmissível o Santos perder da forma que perdeu para o Vitória. Uma vergonha aquele dia. Perderam sem suar, perderam sem se entregar. Que sábado eles façam aquilo que não fizeram contra o Vitória na Vila Belmiro. Então tá aí o convite para o torcedor. Se a diretoria não faz o papel que deveria, nós estamos fazendo. Você que pode ir à Vila Belmiro. Claro, você que pode ir. Tem cara que não pode ir e a gente respeita. Né? Quem não pode ir não tem o que fazer. Né? Ou pela distância, ou porque não tem, trabalha, ou por questões financeiras, aí é outra história. Agora, você que pode ir à Vila Belmiro, compareça à Vila Belmiro e vamos empurrar o Santos para que o Santos não caia. O Santos não pode cair de novo. Jordão, vamos lá. Você falou sobre o Zé Rafael. Zé Rafael retorna ao time titular do Santos. A tendência é um Zé Rafael no lugar do Vitor Hugo, Jordão? Ou o nosso Benjamin Roleiser pode perder a titularidade? Pergunta 2. Do lado esquerdo, teremos Escobar no lugar do Souza? E pergunta 3. Depois da atuação ruim com 3 zagueiros do primeiro tempo contra o Botafogo, eu posso descartar 3 zagueiros para sábado? Podemos, Marcão. Começando da pergunta 3, a tendência é que o Juan Pablo Vojvoda ele volte à sua equipe com uma linha de 4 defensores. Até porque isso tem um link com a pergunta número 2 com relação ao Gonzalo Escobar. Porque o Santos Futebol Clube não vai poder ter o Souza na partida que está suspenso. E com o retorno do Gonzalo Escobar, o próprio Juan Pablo Vojvoda, na sua última entrevista coletiva, comentou que a entrada do Souza se deu justamente por uma mudança tática, que ele vê o jogador ali tendo valências físicas e ofensivas melhores do que a do Gonzalo Escobar para desempenhar aquela função de ala. Então, para o próximo sábado, podemos esperar no Santos Futebol Clube novamente numa linha com 4 defensores e contendo ainda o lateral esquerdo Gonzalo Escobar, retornando à equipe, lembrando que o Souza está suspenso. Com relação ao jogador Benjamin Roleiser e o Zé Rafael no meio de campo, a tendência é que o Zé Rafael volte justamente para a vaga do Vitor Hugo, visto que o João Schmidt, inclusive, jogou como capitão no último jogo do Santos Futebol Clube e ele tem tido essa sequência como titular, sendo o primeiro volante da equipe. E com relação ao Benjamin Roleiser, Marcão, sem banco para ele. Isso porque o Juan Pablo... Mamãe! Roleiser de novo? De novo, Marcão. Jordão, eu confesso, Jordão, que eu não tive muito tempo de acompanhar a mídia santista depois do jogo contra o Botafogo. Você que é um cara mais antenado às redes sociais, Jordão. Como foram as críticas, as análises para o nosso craque Benjamin Roleiser? A blogueirada tá abrindo o olho. Aliás, minto, eu só vi o Giovanni Martinelli, que não é blogueiro, que é um grande jornalista do Diário do Peixe. Eu vi o Giovanni Martinelli criticando o Roleiser. Parabéns ao Giovanni Martinelli, que eu vi criticando. Agora, a pergunta que não quer calar. Como reagiu, ou como reagiram os blogueiros, Jordão, a essa partida sonolenta de Benjamin Roleiser? A galera tá acordando ou ainda estão achando que o Roleiser é um grande craque do futebol mundial? A galera está acordando, Marcão. Tive a oportunidade de acompanhar 2 pós-jogos e ambos foram muito críticos em cima do Benjamin Roleiser. Mamãe! Alô, blogueirada Love! Love! Eu nunca critiquei a blogueirada. Abriram o olho? Abriram, Marcão. Acordaram, graças a Deus. Graças a Deus. Tocou o despertador da blogueirada. O que eles disseram sobre o nosso craque Roleiser, Jordão?
Falaram que ele é um jogador lento, Marcão, que não tem capacidade para acompanhar um contra-ataque sequer do Santos Futebol Clube na segunda etapa. Rapaz. Eles viram o jogo, compraram óculos. Olha aí, disseram que ele não tem velocidade, Jordão? Não, é um jogador nada intenso. Que ele não consegue acompanhar os atacantes no contra-ataque? Exato. Blogueirada tá voando, hein? Eu nunca critiquei blogueiro aqui, nunca. E se um dia vocês perceberem eu fazendo qualquer crítica a blogueiro, me interrompam. Jordão, a partir de hoje é isso. Blogueiro vê jogo, blogueiro analiso, blogueiro é cirúrgico. Sou fã da blogueirada. Agora, Jordão, eu quero os números dele. Eu quero os números do nosso craque Benra. O Benra. O Benjamin Roleiser. Põe na tela, Jordão. Vamos aos números do Benjamin Roleiser, que foi ali defendido pelo treinador Juan Pablo Vojvoda na última partida. Só que será que o Vojvoda tem razão? Porque vamos aos números do Roleiser. Ele que tem 25 anos de idade, números oficiais, 31 jogos, 2 gols, 2 assistências. Para. Não. Pois é. Cadê o número de pré-assistências aí? Esse dado estatístico não existe, Não Marcão, tem? oficialmente. O número que ele toca pros atacantes e os atacantes erram o gol, não tem? Não tem também. Porque é isso que eu tô ouvindo. Que o Roleiser faz grandes jogadas, só que aí ele toca a bola e os atacantes erram o gol. Jordão, chutam mal. Você tá me falando que ele tem 2 gols, Jordão? 2. Em 31 apenas. jogos? Pois é, a média é baixíssima. Continue, por favor. E assim, Marcão, ele é o jogador do Santos que mais cria grandes jogadas. Ele é o primeiro nesse quesito no Campeonato Brasileiro. Mas sabe quem tá empatado com ele? Guilherme. Então não significa nada, né? Porque hoje em dia na torcida existe essa divisão entre Guilherme e Benjamin Roleiser. E ele também é o segundo jogador que tem mais passes decisivos por jogo. Cerca de 1,8 é a média dele por partida. Passes decisivos, lembrando que é aquele passe que você cede a algum companheiro e ele conclui a jogada a gol. E falando em finanças, o Benjamin Roleiser tem um salário de 762 mil, segundo o Rodolfo Gomes. E o Santos contratou ele por 11 milhões de euros. Tá valendo a pena, Marcão? Você tá falando que o Roleiser ganha 800 pilas mês? E vai ter um aumento salarial no ano que vem. 800 mil picanhas por mês? O nosso Roleiser? Mas tá de brincadeira, hein, Roleiser? Você tá de brincadeira, hein? Uma das maiores mentiras da história recente do Santos se chama Benjamin Roleiser. Uma das maiores... Pode escutar, viu, Roleiser? Pode escutar, coloca aí no vestiário. Família do Roleiser pode mostrar pra ele o vídeo. Mentiroso até aqui. Que jogue bola sábado, viu, Roleiser? Que jogue bola. O senhor tá comendo uma feijoada minutos antes da partida. Mas feijoada não é light, não. O senhor tá comendo com orelha, com tudo, cara. Língua. Aquela feijoada pesada, meu amigo. Até agora, uma das maiores mentiras da história recente do Santos Futebol Clube. 11 milhões de euros, quase 70 milhões de reais no tal do Benjamin Roleiser. 800 mil picanhas por mês, Jordão. E nada. 2 golzinhos, 2 assistências. E esse golzinho tem uma ajuda sua, viu, Jordão? Não, eu tirei. Era pra ser 3 se tivesse ajuda. Eu tava bravo com ele. Tirei. Deixei só 2. Então esses números são os reais. Esses aí são os oficiais. O senhor tirou aquele gol contra o Fortaleza que o juiz não deu pra ele? Tirei porque ele não tá merecendo, Marcão, minha ajuda. Tá certo. Agora, Jordão, a verdade é a seguinte. O Roleiser tá muito mal. É claro que o Vojvoda foi um gentleman quando perguntado sobre o Roleiser. Aliás, a pergunta que foi feita foi muito boa sobre o Roleiser. Porque o Santos tem jogado grande parte dos jogos com um jogador a menos. O Roleiser é um jogador que não tem intensidade, é um jogador lento, é um jogador pouco protagonista. Dificilmente você vai acreditar que o Roleiser vai fazer um gol de fora da área. Não tem força na perna, o tal do Benjamin Roleiser. É um jogador normalíssimo, por enquanto, com a camisa do Santos. Agora, sabe qual que é o grande problema, Jordão? Quem é o substituto do Roleiser
que o Santos tem no banco de reservas hoje? Não tem. O Santos não tem um meia de criação. Eu até vi o Bernardo jogando contra o Palmeiras no Sub-20. Bernardo não jogou nada. O Bernardo não jogou nada. No Sub-20 nós também não temos um jogador que possa entrar e fazer o papel do Roleiser. No time principal, você tem o Bom Tempo, que tem características diferentes ao do Roleiser. O Roleiser é mais um meia. O Bom Tempo é um jogador de mais movimentação. Você tem o Vitor Hugo, que talvez poderia ser testado por ali, mas não sei se tem tanta qualidade assim para jogar na criação das jogadas. Enfim, o Santos também esbarra no elenco, que não é tão bom, Jordão, para não ter esse substituto imediato para Benjamin Roleiser. Pois é, o Santos, assim, não tem alternativa ali, né? E é por isso que o Roleiser joga. Né? Num time competitivo, Marcão, vamos imaginar que o Roleiser estivesse tendo esse desempenho. Não vou nem falar no Flamengo, Marcão. O Flamengo tem 3 times praticamente prontos. No próprio Cruzeiro, quem sabe? Certamente ele comeria um banco de reservas em algum período, porque lá existe hoje uma disputa entre jogadores que é saudável. Né? Você tem uma alternativa no seu banco de reservas para algum jogador. No Santos a gente não tem. O Benjamin Roleiser, Marcão, eu vejo que até pode ser prejudicial para ele esse quesito de não existir uma competitividade dentro do elenco para o jogador, porque, assim, de forma indireta ele pode se sentir confortável. Ele pensa, bom, eu tô jogando bem ou jogando mal, eu sou o titular da equipe, não tenho porquê, talvez eu correr um pouquinho mais aqui. O jogo seguinte eu já estou garantido como titular do time. E isso é uma prova de como que o Santos foi mal planejado para a temporada. Porque eu, particularmente, eu ainda vejo que dá sim para ter algum fruto com o Benjamin Roleiser, Marcão. Tecnicamente falando, ele é um bom jogador. Agora, o que falta para ele? O físico. O futebol de hoje, de 2025, não é o mesmo futebol de 1990. Não é o mesmo futebol de 80, em que você consegue ali ser um craque de bola sem colocar tanta intensidade na partida. Não, mudou bastante. Então por isso que eu vejo que tem que ter um entendimento do Santos de que o Roleiser tem que evoluir nesse aspecto. Que quando o Roleiser ele conseguir entender que ele, primeiro, é um jogador caríssimo e segundo, que ele tem que melhorar a sua aptidão física ou ele ser honesto consigo mesmo e dizer pro Santos, olha, eu tive um problema no joelho em 2019, eu não consegui me recuperar depois daquele problema. Hoje eu sou um jogador que aguenta jogar 70 minutos. E o Santos tire ele do jogo toda vez que der 70 minutos em campo. Porque ficar com um jogador a menos como foi no último jogo não é nada legal. Tá aí Benjamin Roleiser. Números do Roleiser na tela de novo. 25 anos, 31 jogos, 2 gols, 2 assistências. Primeiro em grandes chances criadas por partida, 5. Segundo em passes decisivos por jogo, 1,8. Salário, 800 mil picanhas por mês. Valor pago, 11 milhões de euros. O canhotinho Benjamin Roleiser. Meus... Fala comigo, Jordão. Vou abrir meu coração aqui pra você. Marcão, sabe uma coisa que me irrita mais do que o mau desempenho do Roleiser? Ih, mamãe! Abre seu coração, minuto sentimento. Atenção, às 9 horas e 7 minutos, momento sentimento no varanda com ele, Thiago Jordão. Abra o seu coração. Vou ser bem honesto aqui, Marcão. O que me irrita mais do que o mau desempenho do Roleiser é o pessoal que são os pouco inteligentes digitais, Marcão, pra ficar aqui de uma forma elegante como é o nosso Juan Pablo Vojvoda. Sabe por quê? Porque quando você fala do Roleiser, aí os caras tá aqui na bolsa, Marcão, o seguinte, fala do Tiquinho, aí joga outra lança, fala do Guilherme, aí joga outra lança, fala do fulano. Cara, pra você falar do Roleiser, você não precisa atacar o fulano. Eu não consigo entender isso, Marcão. Você falar mal do Roleiser não significa que eu amo o Tiquinho Soares. Eu fico muito irritado com essa divisão na torcida do Santos, Marcão. Cada um tem o seu jogador de estimação. Cara, ninguém tá jogando nada. Quando eu critico aqui o Roleiser, eu não tô falando que o Guilherme é o novo Pelé, que o Tiquinho é o novo Soares e que algum outro jogador é o Messi. Não, tá todo mundo mal. É que a gente faz uma análise jogador a jogador. Já falamos 1 milhão de vezes do Guilherme, 1 milhão de vezes do Tiquinho. Então, sejam inteligentes. Ninguém tá jogando bem no Santos, cara. Pelo amor de Deus. Deixem de ter jogador de estimação. Ah, é verdade. O cara quer que fale do Tassiano todo dia aqui. Tassiano a gente falou N vezes. O Guilherme, eu pedi o Guilherme no banco no último jogo. Agora o que acontece é o seguinte... O Guilherme, mesmo com toda falta de qualidade técnica que ele tem, e aí? Quando ele entrou, mudou ou não mudou o jogo? Ah, o Guilherme errou vários passes. Claro que errou. Ele tenta, pô. Ele tenta. Se você ficar sentado lá, se você ficar com a mão na cintura como o Roleiser, você não vai errar. Você não vai errar. Então é uma questão óbvia de analisar o jogo. Por que o Guilherme é titular com todos os treinadores? Porque os caras
enxergam a mesma coisa que eu tô enxergando. Não adianta. Mesma coisa. Jordão, até uma discussão rápida aqui, vamos falar. O Guilherme, na minha opinião, deveria começar no banco no próximo sábado contra o Fortaleza, tá? Eu vou te explicar por quê. Sabe por quê, Jordão? O Guilherme é alvo do torcedor, tá? Ele já entra marcado pela torcida. Se ele fizer gol, é sorte. Se ele fizer uma boa jogada, é sorte. Se ele errar, ele é bagre. Então é isso que o torcedor do Santos pensa, principalmente o torcedor que vai à Vila Belmiro. Eu não colocaria o Guilherme de cara. Eu não colocaria. Eu acho que o torcedor do Santos, ele pegou o Guilherme ali como maior culpado de tudo. Não que o torcedor tenha esteja sendo injusto na análise do Guilherme técnica. O Guilherme é ruim tecnicamente, isso é verdade. Na minha opinião, o torcedor do Santos ele é injusto em canalizar as críticas em um jogador só. Essa, pra mim, é a injustiça. Que o Guilherme é ruim tecnicamente, isso o mundo já sabe. O mundo já sabe sobre isso. O Guilherme sabe disso. O Vojvoda sabe disso. Agora, que ele tem a sua importância nesse grupo, ele tem. Não adianta a gente brigar contra as imagens, brigar contra os fatos. Agora, é um jogador que está marcado, Jordão, principalmente jogando na Vila Belmiro. Eu não entraria com Guilherme contra o Fortaleza. Não entraria. Porque se entrar, o Vojvoda já entra com problema. Primeiro erro do Guilherme, e ele vai errar porque ele erra muito. Aliás, ele mais erra do que acerta. O primeiro erro, a torcida vai se virar contra o clube, contra o time. Então, eu não colocaria o Guilherme de novo como titular no próximo sábado, viu, Jordão? Eu iria com outra opção, tentaria lá, sei lá, o Robinho Júnior, tentaria um outro jogador. Cabadeiro é muito ruim o tal do Cabadeiro. O Bilal Brahim é fraquíssimo. O problema é que não tem, né? Olha, Jordão, eu não vou ficar em cima do muro, não. Não vou ficar em cima do muro, não, Jordão. Vamos lá, ó. Meu time seria o seguinte, já vou escalar meu time aqui. Brazão, Igor Vinícius, Adonis, Luan Pérez, Escobar, Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo e Roleiser, Barreal e Lautaro Dias, Jordão. Eu tiro o Guilherme e começo com ele no banco. Tiro o Guilherme também. Eu tentaria uma alternativa, Marcão. Se o Fortaleza vir novamente, o Santos for jogar contra um time que vem com 5 atrás, pra mim o Santos Futebol Clube, Marcão, tinha que jogar naquela formação tática que o Caixinha nos mostrou na sua entrevista de apresentação, que é com 3 homens no meio de campo, onde você coloca o camisa número 5 e 2 meio-campistas à frente, porque no meu ponto de vista o Santos tem que ir pra cima do Fortaleza. E sabe um ponto que eu vejo, Marcão? Eu tenho a impressão de que o Peixe joga melhor fora de casa. Sabe por quê? Porque não tem tanta pressão. Hoje, eu não tô tirando ali o mérito do torcedor, que tem todo o direito de reclamar do jogador, Marcão. Só que eu acho que é pouco inteligente durante o jogo, quando o Guilherme encosta na bola, o cara vaia. Aí, algum jogador erra um lance, a torcida começa a pegar somente no pé daquele jogador, Marcão. E pra quem falou que a gente tem um jogador de estimação, Guilherme, não tem, cara. Basta você ter 3 neurônios funcionando. Entenda o que estamos dizendo, mas claro que isso impossível. No próximo jogo, eu colocaria sim o Guilherme no banco de reservas, Marcão. Eu tentaria uma formação jogando, quem sabe, com o Barreal na esquerda e o Bom Tempo na direita, assim como aconteceu contra o São Paulo no Campeonato Paulista desse ano, em que inclusive o Gabriel Bom Tempo faz um gol, porque não adianta, a gente também dá murro em ponta de faca. O Guilherme, ele tá jogando mal? Muito mal. O contexto geral dele dos últimos 6 jogos são de 5 jogos muito abaixo. E se você coloca esse jogador em campo, Marcão, a primeira isolada dele no jogo, o Guilherme está fora da partida por parte do torcedor. Porque no jogo contra o Vitória, depois que ele perde aquele gol inacreditável, ele toca na bola, a torcida já começa a vaiar, Marcão. Eu não consigo entender isso. Pode ser o pior jogador do mundo, Marcão. Se aquele cara tá em campo, eu particularmente vou apoiar ele até o final. Até porque ali eu estou em prol do Santos. Eu quero que se dane se é o Guilherme, se sou eu ou se é o fulano de tal. Não. O importante é o Santos Futebol Clube. Eu vejo que muitas vezes mais pessoas atrapalham, que são aqueles que estão sempre nas cadeiras da Vila Belmiro, do que propriamente ajudam.